Olá, Italvano, tudo bem? Bem-vindos à nossa videoaula de revisão para a prova. Pessoal, lembrando que a prova vai contemplar os conteúdos da apostila volume 2. Para isso, você precisa estar com a sua apostila atualizada. Se você ainda não verificou a sua apostila, verifique, veja se tem alguma coisa sem fazer, faça aquilo que ficou para trás e confira suas respostas dos exercícios nos vídeos de correção. Qualquer dúvida, a professora continua à disposição. Gente, nós temos uma nova regra, tendo em vista as visualizações dos vídeos que não continuam, seguem não estando satisfatórias, tá? Então eu tenho verificado, não tem o mesmo número de visualização de acordo com a frequência da sala, sempre tem um ou outro que acaba não assistindo todos os vídeos. Então, para isso, eu quero ter mais um controle além do controle que nós já fazemos, que é o registro de frequência. Eu quero ter o controle do registro de participação de vocês. E como que a gente vai fazer isso? Cada vídeo que a professora postar, vocês devem comentar embaixo. Comentar como? Com algo que você tenha compreendido, que você tenha achado interessante, respondendo a algum questionamento, alguma pergunta que a professora tenha feito no decorrer do vídeo, e de forma alguma fazendo gracinha, fazendo piadinha, tá? Então isso é para facilitar ainda mais a conferência da professora com relação à participação de vocês. Por quê, pessoal? Porque eu tenho me dedicado muito do meu tempo a fazer, a produzir esse material. Vocês sabem que nós, professores, não escolhemos isso é uma situação que está acontecendo aí no mundo todo. E a gente tem tentado, gente, de todas as formas possíveis, continuar atendendo vocês, disponibilizando material dentro de todas as dificuldades que nós temos e respeitando as dificuldades que vocês também encontram, que vocês também têm. Então, levem em consideração esse carinho que a professora tem por vocês, tudo que a professora tem feito, não só eu, mas todos os professores, e dediquem um pouquinho do tempo de vocês durante o horário de aula. Eu não estou pedindo para que vocês vejam à noite, final de semana, né? Vocês vão utilizar o horário da aula de vocês para assistir esses vídeos até o final, fazer as anotações e assim aprender um pouquinho mais, tá? Lembrando que se você não assiste, se você mesmo deixa de fazer as coisas, o único que se prejudica no final das contas é você. A gente vai ter que fazer reposição, a revisão desse conteúdo, e quanto mais coisa você deixar para trás, deixar de fazer, mais vai acumular para que você precise fazer depois. Tá, pessoal? Então vamos juntos fazer dar certo. Esse é o meu recado agora no início da aula. Então, assim, reforçando, vocês vão colocar o oi para registrar a frequência de vocês no grupo de WhatsApp e vão estar comentando embaixo de cada um dos vídeos que a professora postar sobre o conteúdo do vídeo, tá? Então, cada um de vocês precisa fazer um comentário embaixo de cada vídeo, ok? Gente, então assim, é óbvio que eu não vou cobrar tudo da apostila. Eu vou cobrar algumas coisas, os pontos principais de cada um dos temas. Então eu vou falando assim, olha pessoal, sobre os modelos cosmológicos, vocês precisam saber sobre as teorias. E aí eu vou falar agora, por exemplo, sobre a teoria do modelo geocêntrico. E aí vocês vão anotar lá, nossa, vai cair modelo geocêntrico, depois modelo heliocêntrico, e assim vai. Eu vou comentando com vocês aquilo que eu vou cobrar na prova, e vocês devem ir registrando, fazendo o diário de aula de vocês no caderno para que vocês possam estudar depois. Então, vamos lá. Gente, então o primeiro modelo é o modelo de Ptolomeu, modelo geocêntrico. Tá? Então, o que ele acreditava e que, na verdade, se estendeu aí durante muitos anos, né, até a época das grandes navegações, e ficou muito tempo aí sem ser contestado. Então, eles acreditavam que a Terra era o centro e que todos os corpos celestes giravam ao redor dela, orbitavam a Terra. Então, a Terra ficaria no cêntrico, tá? Então, geocêntrico. O outro modelo é o modelo heliocêntrico, que é o modelo mais aceito, o modelo de Nicolau Copérnico, tá? E ele propôs que os planetas realizavam movimentos circulares ao redor do Sol e não ao redor da Terra. Vejam.
Então, aqui nós temos o Sol no centro. E aí, todos os planetas girando ao redor do Sol e a Lua girando ao redor da Terra. Tá? Então, todos têm a sua órbita ao redor do Sol. Esse tipo de modelo, né, foi contestado aí, inclusive quem acreditava nisso muitas vezes era condenado, né, as pessoas eram perseguidas. Então demorou realmente para que as pessoas acreditassem e é o modelo mais aceito. E aí surgiram outros modelos, mas eu quero que vocês foquem no modelo geocêntrico e heliocêntrico, tá, pessoal? Então, esses dois que eu quero que vocês estudem bem. E aí faça uma leitura ali sobre o modelo híbrido, que também é importante, mas principalmente entendam, e qualquer dúvida vocês vão me perguntar, sobre o modelo geocêntrico e heliocêntrico. Galileu Galilei, provavelmente por ter aperfeiçoado a luneta e utilizado como instrumento de observação astronômica, defendeu com convicção as ideias de Copérnico. Então veja, pessoal, que importante o papel de Galileu Galilei, não se esqueçam dele, tá? Então junto lá com a teoria heliocêntrica, lembrem de Galileu Galilei. Ele, com o aperfeiçoamento da luneta, conseguiu, tá, contestar, né, e acreditava aí nas ideias de Copérnico. Contestou o modelo geocêntrico, né? Após negar suas convicções publicamente diante da igreja, permaneceu o restante da sua vida em prisão domiciliar. Então, o que aconteceu, gente? Galileu Galilei acreditava no modelo heliocêntrico. Porém, ele foi ameaçado, porque vocês sabem, né, que as pessoas naquela época que discordavam da igreja eram mortas, né? Então, o que aconteceu? Ele voltou atrás daquilo que ele disse. Ele reconheceu publicamente que ele estava errado. E aí ele não foi condenado à morte, porém teve que ficar pelo restante da vida em prisão domiciliar. O modelo híbrido, como eu falei, vocês precisam conhecer, mas eu não vou cobrar o modelo híbrido na prova, tá? Então, o modelo híbrido de Tycho Brahe propõe um modelo misto, tá? Então, os planetas giram em torno do Sol e o Sol e a Lua giram em torno da Terra. Esse é o modelo híbrido. Olha lá a figurinha. Tá? Então, sobre os modelos cosmológicos, gente, a princípio é isso. Então, vamos continuar. Pessoal, com relação às leis da gravitação, deixa eu colocar aqui. Eu quero que vocês estudem um pouco mais sobre as leis de Kepler, tá? O que significam elas, principalmente a primeira e a segunda lei de Kepler. Só relembrando, né, a primeira lei de Kepler é a lei das órbitas, que diz o seguinte, que os planetas escrevem uma órbita elíptica e que o Sol está em um dos pontos dessa elipse, tá? Então aqui nós temos a órbita, o Sol em um dos pontos e o planeta que faz esse trajeto, tá? Que em algum momento estará nesse outro ponto, tá? Então essa é a primeira lei de Kepler. A segunda lei de Kepler diz o seguinte: o segmento de reta que une o Sol a determinado planeta cobre áreas iguais em intervalos de tempos iguais. Tá? Então, nesse trajeto aqui, ó, pessoal, tá? Nessa faixa escura aqui, ó, o que acontece? O Sol está aqui nesse ponto, tá? E o segmento de reta cobre áreas iguais com intervalos de tempos iguais. Então, aqui, tá? O planeta percorre no mesmo tempo que ele percorre aqui. A diferença é que, como aqui e aqui ele percorre no mesmo tempo, aqui, como o trajeto é maior, ele precisa percorrer mais rápido. E aqui, mais lento, tá? Para que ele percorra no mesmo tempo, tá? Numa velocidade maior, então, aqui em relação a aqui. E aí, pessoal, nós chamamos esse ponto aqui
de afélio, tá? Que é mais afastado do Sol. E aqui, mais próximo, a gente chama de periélio. A terceira lei de Kepler, gente, é a razão entre o quadrado do período de translação, então, translação ao quadrado de um planeta, ao cubo do raio médio de sua órbita, que é igual para todos os planetas do Sistema Solar. Vocês fizeram um exercício sobre isso lá na apostila, no caderno de atividades, deixa eu ver qual página, eu já falo para vocês, para que vocês possam revisar isso depois. Ali na página 14, tá, pessoal? Tem os planetas, tem o período de translação ao quadrado, o raio da órbita ao cubo, e aí você vai dividir um pelo outro para ter o resultado. Então, vocês não precisam gravar na cabeça de vocês todos os dados que tem ali na página 9. O que vocês precisam entender é a continha que vocês vão estar fazendo, tá? Então, o período da translação pelo cubo do raio médio. Tá? Então, essa seria a terceira lei de Kepler. Então, as 3 leis de Kepler eu quero que vocês estudem também para a prova. Qualquer dúvida vocês podem estar me perguntando. E aí nós temos a lei da gravitação universal. A gravidade que faz os corpos caírem na Terra é a mesma gravidade que mantém a Lua em sua órbita. Dito de outro modo, a ciência que vale para a Terra é a mesma que vale para o universo, tá, pessoal? E aí, mais para frente, vocês vão ver que a gravidade influencia no peso, tá? Que a massa é a mesma em qualquer lugar, em qualquer planeta. Mas o peso que leva em consideração a gravidade muda de acordo com o local onde o indivíduo está. Então, a gravidade é essa força que puxa para o centro da Terra. Quanto maior o corpo celeste, maior a influência da gravidade. A Lua exerce gravidade sobre a Terra, bem como a Terra exerce gravidade sobre a Lua. Então, a Lua fica orbitando a Terra como nosso satélite natural. Ali nós temos uma charge, né, da apostila de vocês. E aí tá falando o seguinte: bem, descobri a gravidade, mas de uma forma meio embaraçosa, né? Então ele se desequilibrou e caiu no chão, representando essa força de atração do chão, né? Do centro da Terra, no caso. Tá? Então aqui é basicamente isso. Então olha só essa tirinha que tá lá na apostila de vocês. Deixa eu só ver qual página, página 11, lá em cima, porque tá bem pequenininho no slide, então vocês vão ter que acompanhar pela apostila de vocês. E tá falando o seguinte: a lei da gravitação universal de Newton afirma que a força de atração entre dois corpos é maior quanto maior forem suas massas e menor quanto maior for a separação entre eles. De acordo com essa lei, a força gravitacional ocorre entre os corpos celestes do universo representa a mesma natureza da força-peso que atrai os objetos para a superfície da Terra. Então tá lá na apostila de vocês a explicação. E seria basicamente isso, tá, gente? Então, estudem as 3 leis de Kepler. E aí tem, em cada quadrinho lilás que vocês têm lá na apostila, tem um resuminho sobre o conteúdo, facilita bastante estar olhando lá também. Qualquer dúvida sobre isso, vocês podem estar me perguntando, então tem que estudar também. Deixa eu só mudar aqui. Pessoal, então sobre a diferença entre peso e massa, a professora já falou agora no início da aula. Massa é tudo aquilo que compõe o corpo. Então, o que compõe o seu corpo aí? O seu esqueleto, o seu sangue, os seus órgãos, né? Tudo que compõe você equivale à massa, que é o tanto que você ocupa no espaço. O peso leva em consideração a aceleração da gravidade. Como vocês sabem, a aceleração da gravidade é diferente nos diferentes corpos celestes. Aqui na Terra é de aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado. Lá na Lua é de aproximadamente 1,6 metros por segundo ao quadrado. Tá? Então, vocês podem perceber que varia, que muda de corpo celeste para corpo celeste. Tá? Então, vamos revisar aqui rapidinho. Essa é a fórmula, tá, pessoal? Peso é igual a massa vezes a aceleração da gravidade.
tá? Então, quando você fala assim, ai, eu estou muito pesado, mas você está se referindo ao total de quilogramas que você tem de massa, por exemplo, eu tenho 65 quilogramas, tá? Eu não estou me referindo da forma correta. Por quê? Porque quando eu falo 65 quilogramas, eu não estou levando em consideração a aceleração da gravidade. Quando eu falo de peso, eu tenho que levar em consideração a aceleração da gravidade, tá? Então, nesse caso, teria que multiplicar, né, a minha massa vezes a aceleração da gravidade, ou seja, 65 vezes 10. No caso da Terra, né? Se fosse na Lua, 65 vezes 1,6, como eu falei para vocês. Tá? Deixa eu ver aqui. Aqui é o exemplo, né, lá da tirinha, que mostra que o Garfield na Terra pesaria 60 newtons. Porque é força-peso, como é força, tem que estar em newtons. Já na Lua, né, onde a gravidade é 1,6, ele pesaria 9,6 newton, tá? Perceba que o peso do gato realmente mudou de um astro para o outro, embora a sua massa seja a mesma nas duas situações, tá? Então, aqui nós temos o resuminho lá no quadrinho lilás da apostila de vocês. Deixa eu conferir a página para falar. Página 16, tá? Então, lá tem o resuminho falando sobre o peso e a massa. Vocês podem estar grifando e fazendo a leitura. A professora já explicou aqui de novo, revisou com vocês. Mas se vocês, de repente, têm dúvidas ainda com relação a isso, pode me perguntar, tá, pessoal? Consequências da aceleração da gravidade. Os corpos que estão sujeitos apenas ao próprio peso em queda livre caem com a mesma aceleração, independente da sua massa. Então, ali nós temos o exemplo de uma pena e de uma maçã. Se a gente levar em consideração apenas o próprio peso, os dois vão cair na mesma velocidade. Por quê? Porque eles estão sujeitos à mesma força da gravidade, a mesma velocidade da gravidade. Por que a gente tem essa sensação de que um cai antes do outro? Porque nós temos que levar em consideração, pessoal, o atrito do ar, tá? Então, a pena, por exemplo, sofre muito mais a influência do atrito e acaba caindo mais lentamente, tá? Em razão disso, né? A gente tem essa percepção por conta disso. Então, ali na apostila nós temos, na página 16, um outro exemplo, tá? Então, é um experimento que foi feito na Lua pelos astronautas da Apollo 15. Lá a atmosfera pode ser desprezada, portanto não há resistência do ar. Soltando simultaneamente um martelo igual, com massa igual a 1,32 kg e uma pena de massa igual a 0,03 kg, nas gravações a gente consegue perceber que os dois caem juntos, tá? Então a resistência do ar tem influência sim nessa percepção que a gente tem do que cai antes e o que cai depois. Mas a gravidade é a mesma, tá? Então, a nossa percepção do cotidiano é influenciada pela resistência do ar e por isso temos a impressão de que a massa influencia na queda. Aqui, pessoal, outra coisa que eu quero que vocês registrem aí, que vocês estudem mais, é a respeito da diferença da balança e do dinamômetro. Tá? Então, a balança, ela leva em consideração a massa. Como, pessoal? Comparando, tá? Então, ela compara a massa com algo que tenha uma massa semelhante. Então, por exemplo, eu quero 200 gramas de maçã. Eu vou utilizar algo que tenha 200 gramas, também, e vou verificar se essa balança ela fica em equilíbrio. Se ela ficar em equilíbrio, significa dizer que as massas correspondem. Então, a balança ela leva em consideração a massa. O dinamômetro, pessoal, mede a deformação de uma mola, tá? Então, com o peso do objeto. E aí, o que acontece? Como o peso é em newtons, a balança, o dinamômetro acaba fazendo uma conversão. E aí, essa mudança aparece lá para vocês em quilograma. Então, na farmácia, o que a gente tem, geralmente são dinamômetros que convertem
aí em quilograma para que você saiba quanto que você tem ali de massa. Tá? Então essa é a diferença de uma balança e de um dinamômetro. A balança calcula a massa por comparação e o dinamômetro leva em consideração o peso, tá? Que é delimitado aí pela deformação da mola do equipamento. E esse peso é convertido em massa, tá? Então essa é a diferença de um e de outro. Eu acho que é isso. Caso vocês tenham dúvida, como eu falei, vocês podem estar me perguntando. Eu vou passar pro próximo tópico aqui, tá? Pessoal, o próximo tema que a professora vai revisar com vocês é com relação aos movimentos da Terra. E aí, o que eu quero que vocês prestem bastante atenção aí? Nos movimentos de rotação e translação, que são aqueles que eu vou cobrar na prova de vocês, tá? Então, aqui, pessoal, nós temos o movimento da Terra, tá? Ao redor do próprio eixo, tá? Então, a Terra ela é levemente inclinada, que nós temos a linha do Equador, e a Terra ela gira ao redor do próprio eixo, tá? E esse movimento leva aproximadamente 24 horas e é o que dá origem aos dias e às noites, tá? Então, olha lá. Rotação é o nome dado ao movimento de algo que gira em torno de um eixo. Completa uma volta em cerca de aproximadamente 24 horas e é o movimento que dá origem aos dias e às noites. A translação, que eu falei que eu iria cobrar também, é o movimento da Terra ao redor do Sol. Tá? Então, a Terra percorre um trajeto chamado de órbita ao redor do Sol e que leva aproximadamente um ano. Tá? Então, olha só. A translação é dada ao movimento da Terra ao redor do Sol, o transladar, que é o deslocar de um lugar para o outro. Esse movimento se repete após cerca de 365 dias e 6 horas. Como nós temos horas sobrando ali, a cada 4 anos nós temos o ano bissexto, tá? Que é o ano que tem 366 dias, um dia a mais acrescentado em fevereiro, tá? Eu não vou cobrar precisão. Eu acho que disso aqui... Ah, tá. E a translação dá origem às estações do ano, que variam aí de acordo com cada região, devido à incidência da luz solar, tá? A princípio seria isso. Eu já vou mostrar para vocês o que mais eu vou cobrar. Pessoal, então agora dando sequência aqui, próximo conteúdo a ser revisado é a dinâmica climática, que é um conteúdo mais recente, né? Um conteúdo que vocês viram agora por último. E a primeira coisa que eu quero que vocês registrem aí e compreendam bem é a diferença entre o clima e o tempo, tá? Então, o clima pode ser entendido como uma sequência cíclica de variações nas condições atmosféricas no decorrer do ano e compreende elementos climáticos que são modificados por fatores climáticos, então por um longo período. Aqui nós temos os exemplos, né, dos fatores climáticos, que são latitude, altitude, relevo, vegetação, maritimidade, continentalidade e correntes de ar e água, tá? Então, eu preciso que vocês lembrem e releiam um pouquinho sobre esses fatores climáticos. Então, vocês vão fazer revisão sobre isso. E quais são os elementos climáticos os quais os fatores climáticos exercem influência? Umidade relativa do ar, a ocorrência de chuvas, a temperatura, a pressão atmosférica e os ventos. Então, deixa eu ver aqui mais. Com relação às chuvas que ocorrem em todo o Brasil, a professora falou sobre isso também. A umidade do ar gerada pela floresta amazônica, os rios voadores, é disseminada para várias outras partes do país, incluindo o centro-oeste, sudeste e também sul. Portanto, os regimes de chuvas no Brasil dependem muito das florestas amazônicas. E aí a gente consegue perceber
a influência disso no clima, que é o que vocês acabaram de ver. Então, o aumento do desmatamento lá na região da Amazônica está diretamente relacionado com períodos de estiagem, de seca, como o que nós estamos vendo agora, nessa crise hídrica que não é vista aí em pelo menos 20 anos, que ocorre decorrente disso que vocês acabaram de ver. Pessoal, o último conteúdo que a professora vai revisar aqui com vocês, eu não vou cobrar sobre as correntes gerais, correntes oceânicas, atmosféricas, tá? Eu vou cobrar também sobre o tempo, vocês viram sobre o clima, os fatores que influenciam no clima, eu falei para que vocês estudassem um pouquinho mais sobre latitude, altitude, continentalidade, maritimidade, certo? Então agora eu vou revisar com vocês rapidamente aqui a previsão do tempo. Então, o tempo diferente, né, do clima é calculado com base em parâmetros e em estudos de fenômenos meteorológicos, e é possível fazer uma previsão do tempo, que seria o que é mais provável de ocorrer naquela região e naquele instante, tá? Com relação ao que está na apostila, né, tinha lá uma afirmação falando o seguinte, que o clima desértico dificulta o treino dos atletas em Brasília. Na verdade, isso está errado, porque quando a gente fala de clima, nós estamos nos referindo a um período muito maior, né? Então, o correto seria falar que o tempo está muito seco. O tempo é um estado momentâneo e que pode sofrer alterações. Então, só revisando rapidinho com vocês, o clima eu já expliquei, o tempo diz respeito a um determinado momento do estado atmosférico de um local, sendo definido pelas condições daquele